Meu nome é Vidal Martins, eu sou decano aqui da Escola Politécnica. Eu trabalho como decano, começa esse ano, mas na PUC eu já estou há algum tempo, né? E qual que é a ideia de conversar com vocês? A PUC está sendo reestruturada, as unidades acadêmicas estão sendo transformadas em escolas, né? A gente chamava de centros, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, não existe mais, agora se transformou em Escola Politécnica e Escola de Arquitetura e Design. E o meu objetivo é dizer para vocês diretamente por que a gente está fazendo essa mudança, qual é o impacto disso para vocês como alunos e o que está por acontecer nos próximos anos, né? Porque as mudanças vêm aí e eu não queria pegar ninguém de surpresa, né? Então, esse é o objetivo da nossa reunião, uma aproximação então da gestão com os alunos para abrir esse diálogo, ok? Então o tema é a reestruturação das unidades acadêmicas, isso vai influir na vida de vocês e a PUC elaborou um planejamento estratégico no ano de 2000, que tinha uma duração de 10 anos e acabou em 2010. E o objetivo naquela época era se tornar uma universidade reconhecida pela qualidade do trabalho em nível nacional. E em 2010 a gente fez uma avaliação que, esse objetivo foi alcançado. Nós temos vários índices que indicam isso. Por exemplo, há 3 anos consecutivos nós estamos lá no Guia do Estudante como uma das 3 melhores universidades do Brasil. No último recredenciamento, a gente tirou a nota máxima no recredenciamento, né? Em 64 universidades, só 4 tiraram essa nota, e a PUC estava entre elas. Num ranking internacional que classifica as universidades da América Latina, onde a USP aparece em primeiro lugar, a PUC do Chile em segundo, nós somos o 93º. Nós queremos uma posição melhor, mas assim, se só no Brasil tem 2.000 universidades, na América Latina tem muito mais, e estar no 93º não é nada mal, né? Então, a gente alcançou o objetivo do planejamento estratégico que ia até 2010, mas isso mostra que nós somos uma universidade muito boa, mas a gente quer ser excelente. A visão de futuro que nós temos, começando aqui em 2010, é em 12 anos nos tornarmos, né, uma universidade reconhecida, uma universidade de classe mundial. O que é uma universidade de classe mundial? É uma universidade reconhecida mundialmente, internacionalmente, pela qualidade, né, pela excelência do seu trabalho em termos de ensino, pesquisa e extensão. Existem vários rankings que colocam, né, quem são as universidades de referência no mundo. Aqui um exemplo, um dos rankings mais utilizados é esse Times Higher Education Ranking. Ele leva em conta diversos aspectos. Em primeiro lugar, o ensino, que envolve diretamente vocês, né? A graduação é ensino. 30% da nota nesses rankings vem da qualidade do ensino. Pesquisa em segundo lugar, mas entendemos o que da pesquisa, né? Volume, quanto se produz de pesquisa, os recursos que são investidos em pesquisa e a reputação dos resultados. Qual é o impacto do resultado dessa pesquisa para a comunidade, para a sociedade? Isso vale mais 30%. As citações da pesquisa, né? O quanto ela é considerada pela comunidade científica internacional, vale mais 32,5%. Recursos da indústria. Universidades de classe mundial têm parcerias com empresas do setor produtivo para desenvolver tecnologia. Então, isso significa ter recursos, né, da indústria. E, por último, mix internacional. Uma universidade de classe mundial tem que ser internacionalizada. Então, vale 5% nesse ranking a presença de estrangeiros no staff docente, que significa ter professores estrangeiros atuando na universidade, e também alunos e colaboradores. Então o intercâmbio é um aspecto muito importante. Nós mandarmos alunos para universidades estrangeiras e recebermos alunos dessas universidades. Visando ser reconhecida como uma universidade de classe mundial, veio a necessidade de uma reestruturação da nossa organização aí acadêmica. E como que a gente fez a reestruturação? A gente se inspirou em universidades de classe mundial altamente reconhecidas. Então, aqui vocês veem um quadro que mostra 4 rankings diferentes. O primeiro é aquele que eu já havia comentado, é o Times Higher Education. E vocês veem que aqui nesse ranking aparece Harvard como a universidade de maior reputação, o MIT, depois Cambridge, a Universidade da Califórnia, Berkeley, Stanford e Oxford, né? As 6 primeiras desse ranking, que é um dos mais valorizados. Se você vai para o segundo ranking, as mesmas 6 estão lá. 5 delas entre as 5 primeiras, e a outra está aqui em 10º lugar, mas ainda está entre as primeiras, né? Num outro ranking, elas voltam a aparecer, MIT, Harvard, Stanford, Berkeley, e ali aparece Michigan, e depois no último, mesma coisa. Então, o que a PUC fez? Olhando para essas universidades que já estão no nível que a gente gostaria de estar, a gente procurou se inspirar para como a gente se reorganizar.
E claro que não é uma cópia, né? A gente não foi fazer cópia, é uma inspiração, a gente tem que se adaptar à nossa realidade. Além de estudar essas universidades que estão aqui no canto esquerdo, a gente também pegou algumas universidades brasileiras que são referência e que têm uma reputação forte internacional, como é o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio de Janeiro, Unicamp, USP, e aqui a gente pegou também as nossas irmãs, a PUC do Rio é uma referência internacional, né? Uma universidade muito respeitada internacionalmente. Então, estudando a organização dessas várias universidades, o que a gente descobriu? Que a grande maioria está organizada em forma de escolas. Tá? Essa transparência mostra claramente ali, né? São 15 universidades, 12 delas organizadas em forma de escola, duas em divisões e uma em faculdades. O que isso tem a ver? Qual a importância disso? A importância é que se a gente organiza em forma de escola, quando a gente vai se relacionar com o mundo, basta falar o nome da escola e as pessoas já têm um modelo mental que permite entender do que você está falando. A PUC, ela tinha 6 centros que estão colocados bem à esquerda, né? O CCT, que é o nosso centro em primeiro lugar ali, e cada um desses centros ou se reorganizou ou se dividiu. O nosso, por exemplo, em azul, né, se transformou em escola politécnica e escola de arquitetura e design. Se dobrou em 2 escolas. Então a escola politécnica, para resumir, para ficar fácil de entender, ela tem 2 grandes áreas. A informática, ou computação, se vocês quiserem, e nós temos 4 cursos nessa área, né? Engenharia de computação, ciência da computação, sistemas de informação e jogos digitais, que é um curso de tecnologia, e 10 engenharias, tá? Que estão escritas ali: ambiental, civil, alimentos, produção, elétrica, eletrônica, mecânica, mecatrônica, redes de comunicações, né? Química e computação, que na verdade está com um pé em cada lado, né? Ela é uma engenharia e ela é computação também. Então, assim, para resumir facilmente o que é a Escola Politécnica da PUC, ela tem as engenharias e a computação. Reorganizar em forma de escola facilita o nosso posicionamento internacional, facilita a comunicação do que a gente faz, de como nós estamos organizados. Tá? Isso só facilita a comunicação, mas a grande questão é como é que nós vamos nos tornar, né? Como que a gente vira classe mundial? Não é só mudando a estrutura, né? Isso é só uma pequena parte. O que a PUC vai fazer, então, é atuar em 4 pilares, buscar excelência nesses 5 pilares que estão aqui nesse desenho. Excelência no ensino, e isso envolve diretamente vocês como alunos de graduação. A excelência no ensino pressupõe desenvolver lideranças transformadoras da sociedade por meio de excelência no ensino. Então a gente quer que o aluno formado na PUC seja capaz de mudar a realidade, né? de inovar e de fazer a diferença. Na pesquisa, a mesma coisa, se tornar referência internacional em pesquisa e inovação, né, em áreas que sejam relevantes para transformar a sociedade. Em extensão, é intensificar as políticas de extensão, também visando melhoria da qualidade na vida da sociedade. E os serviços, que é uma coisa interessante em universidade. Serviço é aquele relacionamento com o setor produtivo. São projetos de desenvolvimento de tecnologia. A gente já tem o Tecnoparque. O que a gente quer é aumentar a nossa atuação aqui e nos consolidarmos como parceira prioritária para organizações que precisam de serviços com alto nível de expertise, né? Então, esses são os pilares das ações, são as diretrizes, e tudo isso tem que estar sintonizado, então, com a necessidade da sociedade e com sustentabilidade. Sustentabilidade econômico-financeira e também socioambiental, né? Está sendo passado, já deve ter sido passado para vocês, uma coisa que eu chamei de Carta do Decano, né? E o que é isso? Eu estou vindo aqui para conversar, quando eu terminar minha apresentação eu vou abrir para um diálogo, né? Mas eu queria deixar formalizado nesse papel o que significa essa mudança que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo. Então, tudo que vier acontecer a partir de agora, vocês vão poder se posicionar. Pediria que não jogassem fora, deixa lá na pasta e a hora que quiser esclarecer uma ideia, né, bate um olho aqui para ver. E até onde eu já cheguei, dá para a gente ler os nossos 3 primeiros parágrafos dessa carta, e eu acho que vai ficar muito claro para vocês, diante do que eu falei. Ela começa assim, né? A PUC tem como objetivo se tornar uma universidade de classe mundial em 2022. Ser classe mundial significa ser uma universidade reconhecida internacionalmente pela excelência no ensino, pesquisa, extensão e serviços prestados à comunidade. Note que esse desenho fala, né? Ensino, pesquisa, extensão e serviços. E bem como apresentar altos índices de sustentabilidade econômico-financeira e socioambiental.
Os egressos de uma instituição de excelência são capazes de promover grandes transformações. E eu falei ali, enfatizei a ideia de transformação, né? Na sociedade, por isso ganham respeito, prestígio e têm seus diplomas altamente valorizados por toda a vida. Enfrentaremos esse desafio orientados pelos valores maristas, que são traduzidos em um conjunto de princípios com a finalidade de guiar as ações das pessoas. O compartilhamento de valores e princípios facilita o relacionamento entre os membros de uma comunidade na medida que estabelece uma referência comum para planejar as ações, executar, julgar e etc. Né? Em clima de harmonia, é possível haver colaboração e enfrentar os desafios. Então, quando eu digo nessa carta que para a gente chegar onde quer ser classe mundial, nós vamos fazer com os princípios maristas, significa com a valorização das pessoas, com uma presença muito forte. Então, note que tem dois elementos importantes aqui. Eu falei em excelência de um lado, e de outro lado eu falei em princípios maristas, que é o apoio, é a presença, né? O irmão Clemente, que é o nosso reitor, foi muito feliz quando ele fez em 2009, faz 3 anos, um documento que ele chamou dos 10 mandamentos do coordenador de curso. E era onde ele orientava, né, como que o coordenador de curso devia agir para que os cursos fossem excelentes. E aqui ele une as duas coisas, a excelência e o jeito marista de fazer. Tá? Então eu vou me permitir ler para vocês. O irmão também fala o seguinte, que altos níveis de qualidade exigem altos índices de dedicação e desempenho. Para isso é fundamental dar suporte e apoio aos professores e alunos e ajudar principalmente os que encontram mais dificuldades. Aqui está a marca marista, né? Ajudar principalmente aqueles que têm mais dificuldade. Então, se a gente quer uma coisa com excelência, vocês têm dificuldade, eu viro as costas e digo, se vira, porque a vida é dura, eu não estou fazendo do jeito marista. Tá? Agora, eu também não estaria fazendo do jeito marista se eu dissesse, está difícil para você, então vamos baixar um pouco a bola para não ter muito problema. Não, a gente quer formar profissionais que transformem a realidade, né? Então, por outro lado, frouxidão, baixa expectativa resultam naturalmente em resultados medíocres, no sentido de na média ou abaixo da média, né? Com baixa motivação em ambiente permissivo e pouco exigente, as pessoas dificilmente produzem além do que é exigido. Veja, são palavras do reitor. Então, outra coisa que é importante mostrar para vocês é o alinhamento que a gente tem. Quando a gente está tentando trazer essa transformação dentro da escola, não é uma ação do Vidal e dos coordenadores de curso. É uma ação institucional, respaldada, né, desde a reitoria, por um planejamento estratégico que tem uma visão para 2022, da onde a gente quer chegar. E aí, a carta termina, tem um último parágrafo aqui dessa primeira página, dizendo que com a finalidade de assegurar que a escola politécnica, as ações da Politécnica, sejam compreendidas e naturalmente aceitas por todos os membros da comunidade, que são professores, estudantes, gestores e colaboradores, eu apresento a seguir os princípios da escola. Então, o meu papel aqui em trazer para vocês essa mudança não é só dizer o que está acontecendo, mas é também criar, fazer com que todos compreendam os porquês e para que a gente consiga se relacionar bem nessa mudança. As grandes mudanças geralmente trazem resistências, desafios. Se a gente não estiver articulado, se a gente não estiver se sentindo parte do mesmo processo e querendo a mesma coisa, isso pode trazer dificuldades nas mudanças, né? Então, esse é o objetivo. Tem 3 princípios que a Escola Politécnica está colocando, que estão alinhados com tudo isso que eu falei para vocês e que levam ao nosso alcance aí dessa visão de futuro de ser excelente, né? O primeiro princípio é da transformação, é a capacidade das pessoas em transformar a realidade e não apenas repetir, né? Eu peguei aqui 2 pessoas que são altamente, que têm uma história de transformação muito forte, de novo, como inspiração, né? Porque um é prêmio Nobel e a outra foi indicada para prêmio Nobel. Então não estou dizendo aqui que a nossa meta é formar pessoas que sejam indicadas e que ganhem prêmio Nobel. É óbvio que a gente vai ficar muito orgulhoso se isso acontecer, mas se isso fosse uma meta, estaria uma barra muito alta. O que a gente quer dizer é que essas pessoas têm que nos inspirar. A gente não deve buscar uma formação que me permita repetir mecanicamente ações, né? Mas que seja capaz de ser autônomo, de ser crítico, de ser capaz de se posicionar diante das situações. Desmond Tutu é um bispo anglicano, né, da igreja anglicana, que tem um forte trabalho contra o apartheid na África do Sul, né? A Zilda Arnes é uma paranaense que, como eu disse, foi indicada para o prêmio Nobel, não levou, mas foi indicada.
faleceu naquele terremoto do Haiti, não sei quantos acompanharam, faz alguns anos aí, né? Em ação, né? Em ação em prol da comunidade. E é uma pessoa que fundou então a Pastoral da Criança, depois a Pastoral da Pessoa Idosa, que transforma ainda hoje, que transformou e transforma ainda hoje a vida de milhões de pessoas nessas condições, geralmente em condições de carência, né? Então, como eu disse, essas pessoas elas são inspiradoras, né? Quando fala em pessoas que transformam a realidade, não é só em coisas enormes, mas é no dia a dia das pessoas, transformar a vida das pessoas para melhor, usando bons princípios, etc. O segundo é superação, né? O segundo princípio. Eu trouxe aqui duas pessoas inspiradoras, o Lars Grael, que muita gente conhece, né? Atleta brasileiro, medalhista olímpico, que perdeu uma perna num acidente e que continua atuando, né? Mesmo com essa dificuldade. E o caso que eu acho mais emblemático aí, que é o do João Carlos Martins, uma pessoa que adora música, desde os 20 anos já se apresentava nos Estados Unidos com destaque, teve um acidente, perdeu movimentos da mão, teve dificuldade, mas se esforçou para voltar a tocar, aí sofreu uma doença que paralisou a mão, ele não podia mais tocar, se esforçou, voltou a tocar, aí, enfim, teve várias ocorrências dele não conseguir mais tocar, até uma hora que ele não dava mais, então ele virou maestro, porque ele não conseguia ficar longe da música, né? E tem ações de caridade, etc. Então são pessoas que superam seus limites. Assim como o prêmio Nobel, que a barra está muito alta, né? Claro que a gente não está falando que a gente quer uma superação num nível de brilhantismo, mas assim, tem que haver uma busca da nossa parte, né? da parte da comunidade, se a gente quer ser excelente, né? Para superar os nossos limites. O terceiro princípio é o suporte, e aí eu coloco uma lista de itens que fazem parte daquilo que eu estou chamando de suporte da escola para caminhar junto, né, para essa melhoria de qualidade, para ir em busca da excelência. Começo pelo compromisso pedagógico. Todo professor deve, é um direito de vocês, entregar no início do período letivo, né, um compromisso do que vai acontecer. Outro item muito importante é o HNB, é a habilidade do núcleo básico. Na área de exatas, né, vocês sabem que física e matemática é a parte difícil e muita gente é aí que tem que superar os limites. Oficina de leitura. Tem muita gente que às vezes por não ter tido hábito, não foi cobrado, o contexto não exigiu muita leitura, tem dificuldade de interpretar texto. Não é dificuldade para ler, consegue decodificar as palavras, mas não consegue aproveitar o texto, né? Existe uma série de técnicas para você fazer leitura. E a gente vai desenvolver uma oficina de leitura porque quem quer ser autônomo e capaz de transformar, tem que ser capaz de acessar conhecimento por conta própria, desenvolver conhecimento por conta própria. Então essas oficinas de leitura têm esse objetivo, vai ter professor dedicado para isso. Reforço nas disciplinas básicas, aqui química, desenho, termodinâmica, mecânica dos sólidos, algumas disciplinas que são de vários cursos, né? Vão ter esse reforço. Bom, reforço nas disciplinas já falei, projetos especiais, nós já temos na PUC diversos projetos especiais e que eram de curso, eles passam a ser da escola, como é o caso de jogos digitais, que muitas pessoas podem se interessar pelo assunto, na área de robótica tem a guerra dos robôs, que vários cursos diferentes podem participar, não só a mecatrônica, o Minibaja, né, que faz aquela competição de mecânica, uma série de projetos que vão passar a ser da escola e que induzem a aprendizagem de uma maneira agradável, porque você tem um desafio interessante, né? Então, isso passa a ser da escola. Iniciação científica, intercâmbio, tem toda uma estrutura para isso, empregabilidade, o portal de empregabilidade é um suporte, bolsas de financiamentos, enfim. Isso tudo está colocado lá no site e está colocado aqui para vocês também como suporte, né? E a ideia é que a gente trabalhe juntos nesse sentido, não abandone vocês nas dificuldades, né? Para buscar essa excelência que a gente está falando. Eu gostaria que a resposta para essa pergunta tivesse clara, né? A reestruturação acadêmica da PUC em escolas é apenas um reagrupamento de cursos? A gente só mudou quem está junto com quem? E a resposta é não, né? É uma ação estratégica para facilitar o reposicionamento da PUC como universidade de classe mundial. Para facilitar. Essa ação não reposiciona sozinha, mas ela facilita esse reposicionamento. Fortalece a identidade dos agrupamentos dos cursos, né? Estão juntos os cursos que têm mais a ver entre si. Facilita a comunicação da estrutura da universidade para o meio externo. E melhora a gestão na medida em que eu distribuo melhor os cursos, os alunos, os recursos, torno mais homogênea cada escola. Bom, se reestruturar academicamente não é só uma mudança de quem está com quem, o que nós podemos esperar
para este ano já, né, em curto prazo, o que vai estar acontecendo, que tem a ver com tudo que eu falei. Mudanças, transformações, para que a gente possa, até 2022, ser considerada uma universidade de classe mundial. Primeiro, projetos pedagógicos integrados em nível de escola. Nós temos um trabalho árduo esse ano, decano e coordenadores de curso, de revisar todos os projetos pedagógicos. O que a gente vai fazer é uma visão escola. Então você está numa engenharia, por exemplo, ou vou falar um pouco de computação, quando eu fico um pouco mais à vontade, né? É a minha formação. Você pode estar fazendo um curso de ciência de computação e você tem interesse pela parte de hardware, mas você não está interessado em fazer um curso inteiro de engenharia de computação. Então você está fazendo ciência e você pode pegar um eixo de disciplinas da engenharia que vai na parte de eletrônica e de componentes, né, eletrônicos e tal, você faz aquele eixo e o resto não. Isso é uma visão escola, tá? Não uma visão curso. Então o aluno poder trafegar nas disciplinas que a escola tem para ofertar. Só que para isso ser possível, eu tenho que rever os meus projetos pedagógicos e isso nós vamos fazer em 2012, é um trabalho muito grande. Uniformidade de cursos entre campos, né? Aqui vocês que estão em Curitiba dificilmente saem de Curitiba, mas quem está na PUC, em Londrina, em São José, em Maringá, Toledo, de repente está fazendo um curso lá e quando vem para Curitiba os currículos são diferentes. A gente reorganizando os currículos, isso é um problema que deixa de existir. Maior relacionamento entre alunos de diferentes cursos, é a multidisciplinaridade que eu falei, né? Universidade tem essa ideia de ser universal, de você colocar o aluno em contato com diversas áreas do conhecimento, com diversos estímulos diferentes. Então, vocês vão ter, com o novo projeto pedagógico dos cursos, alunos, por exemplo, em cálculo, em física, em, sei lá, algoritmos, programação, de cursos diferentes. Não vão ser só alunos do mesmo curso. Pesquisa, incentivo muito forte, vocês vão ver a gente sempre trabalhando muito para crescer o PIBIC na graduação e projetos de pesquisa. Semestre em inglês, eu já havia comentado com vocês, né, e dupla diplomação. Acho que vai desenvolver melhor essa questão da dupla diplomação. O aluno que estuda uma parte do curso no Brasil, uma parte do curso numa universidade estrangeira, e ao final dos seus 4 ou 5 anos de curso, ele tem 2 diplomas. O brasileiro, da PUC, e o da universidade parceira. Programa especial para atração de professores, ampliação da prestação de serviços, fazendo mais projetos de desenvolvimento tecnológico no Tecnoparque. Educação continuada, não ficar só no feijão com arroz, né? Cursinhos básicos que só interessam para o aluno recém-formado. Isso tem que ter, é importante. Mas quando você se torna um profissional com 5 anos, 10 anos de experiência, você quer continuar se reciclando. Hoje a PUC não está oferecendo. A gente vai desenvolver então cursos premium, trazer pessoas para dar formação de extensão que interessem a profissionais experientes, que sejam referências nacionais e internacionais. Então isso são ações nessa linha da excelência, né? Implantação do NEP, a gente quer qualidade em sala de aula. NEP é o Núcleo de Excelência Pedagógica. Para ter excelência na sala de aula, a gente tem que aplicar os princípios da escola, que eu acabei de mostrar, né? Então a disciplina tem que ter emendas interessantes e emendas plugadas com a realidade, que sejam importantes na formação do aluno, né? Os temas de estudo têm que ser importantes na formação do aluno. E se isso traz alguma dificuldade em algum ponto, bom, a gente tem que superar os limites com os apoios que são oferecidos, né? Mas também tem o outro lado, né? As oficinas são os apoios e tem o lado da capacitação docente. Se a gente quer fazer transformação, poderia ser interessante uma metodologia diferenciada de aprendizagem, como é o caso de PBL, né? Problem Based Learning, aprender baseado em problema, que é uma outra filosofia. Não é o professor só falando, mas você apresenta um problema, existe um aquecimento em termos de conceitos, mas existe uma outra dinâmica, né? As universidades de classe mundial trabalham muito com essas metodologias. Então a gente tem que capacitar os nossos professores para atuar com novas metodologias e conseguirem dar um resultado melhor em termos de qualidade em sala de aula. Intensificação do suporte aos estudantes, como eu falei, mais projetos que nós estamos mostrando agora. Proposição de novos espaços físicos. Esse ano a gente tem uma das nossas atividades, é fazer um plano diretor de infraestrutura, onde a gente vai repensar os espaços físicos para a escola, à luz das metodologias. Né? Se eu quero uma metodologia diferenciada de ensino, talvez eu precise de uma sala diferenciada com uma disposição diferente, com recursos diferentes. Revisão dos processos administrativos críticos. Então é o nosso lado aí de transformar e de superar os nossos limites. E por último aqui a aproximação entre a gestão da escola e os alunos, e a minha presença aqui hoje para conversar com vocês nada mais é do que um exemplo indiscutível de aproximação da gestão com os alunos, né? A gente quer ser excelente, vocês podem eventualmente, né, porque a gente sabe que ainda não é, então vocês podem eventualmente puxar para o lado da crítica, daquilo que não está bom, e eu diria para vocês, aquilo que não está bom a gente quer levantar, que é justamente para se fazer as perguntas.
Né? Como que a gente muda isso? E a gente quer até 2022, então, ser excelente.